A novilha vermelha. Nos livros do Antigo Testamento, sobre a purificação do templo e outros ritos, Moisés deixa escrito no Pentateuco sobre o ritual que se deveria fazer usando uma novilha vermelha, né? E esse ritual serviria para purificar os utensílios do templo, se eu não me engano, e o templo. E com os anos, obviamente, depois que o templo foi destruído, o templo de Israel, primeiro Nabucodonosor e depois, quando Tito invadiu Jerusalém, dizem, né, que essa tal novilha vermelha, essa raça de novilha, ela deixou de existir. Então, de alguns anos para cá, surgiram novilhas vermelhas, né? Pelo menos é isso que relatam os que defendem essa tese, tá? Primeiro, essa tese cai no problema da indução, porque se pressupõe que não havia novilhas vermelhas no mundo todo ou em algum lugar até aquele momento, sendo que não se pode examinar o mundo inteiro. Uma pessoa não foi constatar, investigar o mundo inteiro atrás de novilhas vermelhas, né? Mas enfim, mesmo que ela fosse, né, poderia ter algum lugar desconhecido que ela não foi. Então isso cai no problema da indução. O segundo problema é que a ideia de que haverá um terceiro templo, na verdade quarto, se você contar a reforma de Herodes, né? Praticamente ele muda totalmente o templo que foi reconstruído por Zorobabel, você vê que não há na Escritura Sagrada uma menção para um templo futuro depois de Cristo. Na verdade, você tem Hebreus falando que as coisas abaláveis vão ser removidas, aquilo que não permanece, se referindo ao judaísmo, né? Então você tem esse ensino ali em Hebreus, e você tem diversos textos da Bíblia também falando que essas coisas eram sombra, né? Então as profecias do Antigo Testamento sobre um templo, elas se referiam necessariamente a um templo, de Israel, né? Ali logo depois que os judeus voltaram para a Terra Prometida, e também alegoricamente a igreja, né? A igreja e a Nova Jerusalém, que é depois de um milênio, né? Literal, não antes. Então você vê ali as inscrições do templo de Ezequiel lá na Nova Jerusalém, não no milênio, né? Mas enfim, e é ali que ela desce no céu, né? Desce do céu. Você vê a descrição, dessa Jerusalém celestial em Ezequiel, em Apocalipse depois, né? Não antes. Então você tem vários problemas com esse ensino, tá? Então toda vez que um dispensacionalista vê uma novilha vermelha, ele arde, explode em emoção, né? Quando ele vê uma notícia sobre a novilha vermelha, o que os sacerdotes judeus estão preparando. Só que isso é um red herring, isso transforma a nossa vida em espectadores do judaísmo, ou pessoas que giram em torno da cultura e da religião judaica, sendo que nós, agora, todos os cristãos, judeus e gentios, que são o povo de Deus. Isso mina também a força presente, né? Porque se tem uma expectativa futura de uma profecia futurista uma interpretação futurista da profecia que já aconteceu, né? Porque Jesus fala lá em Mateus 24 sobre a abominação desoladora, a destruição do templo, e ele fala que aquilo aconteceria naquela geração, né? Que ele viria, ele fala em Mateus 16 e outros textos, naquela geração. E em Apocalipse você tem ele vindo, né? Ele vindo ali no capítulo 19 e 20, né? E estabelecendo o seu reino milenar. E isso diz respeito ao quê? Diz respeito a algo que aconteceu naquela geração, porque essa é a vinda de Cristo em juízo aos judeus e estabelecendo seu reino sobre a terra, um reino espiritual
que tem aí o seu desdobramento aí contínuo até que ele volte agora para juízo, né, no juízo final. Mas então você tem tudo isso, né? Você tem a profecia, a suposta, porque nem existe profecia sobre a novilha vermelha, na verdade. A profecia é sobre o tempo de Israel, tá? E a profecia é sobre sacrifícios que se farão nesse templo. Só que essa profecia se cumpriu quando Israel ele volta do cativeiro da Babilônia. E a parte mais espiritual da profecia, que é uma alegoria à vida espiritual da igreja, etc., né? Ela diz respeito a esse aspecto do reino de Deus. Então eles estavam esperando, os judeus, o Messias que viria e que estabeleceria um reino físico, literal, onde eles subjugariam seus inimigos com força, através da força bruta, né? E Jesus vem então, na verdade, estabelecer seu reino espiritualmente, né? Expulsando ali demônios, curando enfermos, pregando o evangelho, abrindo olhos de cego, ressuscitando mortos. Então ele estabelece um reino espiritualmente, né? E eles queriam algo sempre, os judeus, eles queriam algo literal. E os evangélicos de hoje, eles seguem o raciocínio judaico muito de perto, quando ele se torna sionista. Isso eu não estou dizendo que nós devemos odiar Israel, nem nada do gênero, né? Mas nós não devemos segui-los, porque eles, para a percepção espiritual, como comunidade, né? E isso nós não estamos falando daqueles que são realmente salvos lá no meio do povo judeu. Eles são cegos, eles não conheceram o seu próprio Messias, né? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E eles não tiveram capacidade de conhecer o próprio Messias, então eles vão conseguir discernir o que Ezequiel queria dizer sobre o templo. Vocês não conseguiram discernir a vinda do Messias. Nossa escatologia não pode estar fundamentada sobre base de uma interpretação errônea baseada no pensamento dos judeus. Muitos perguntam, né, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos perguntam: Senhor, será esse que estabelecerá o teu reino, né? Aí Jesus diz assim: olha, quantos dias, né, não nos compete saber, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, né? Então Jesus não deu uma aula de escatologia ali. Eles queriam saber o que aconteceria, eles queriam saber quando Jesus estabeleceria o seu reino, né? E para eles estavam ainda na expectativa de uma interpretação literal judaica, onde Jesus, né, viria e mataria com a espada na mão todos os ímpios, né? Mas Jesus, então, ele diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E o que acontece em Pentecostes é que quando Pedro ele recebe o Espírito Santo, ele já fala: esse Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, né? Ele já liga isso ele está sentado à destra de Deus. Ele liga isso às profecias messiânicas que falam do Messias, né? Depois, em Atos, no capítulo 15, na reunião ali, 14 ou 15, né? Na reunião sobre a questão da circuncisão, Tiago fala que liga, né, estabelecer o reino, né, do Messias com o fato dos gentios estarem se aproximando, estarem se convertendo. Então eles tinham que mudar o pensamento deles de muitas formas. Mas Jesus esteve com eles, Jesus deu tempo deles mudar. Deu tempo. Deus teve que dar uma visão para Pedro, para ele ver aqueles animais todos, mandar ele matar e comer, e dizer: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei, para ele entender que os gentios agora iriam fazer parte do povo de Deus. Ou seja, o judaísmo, o ensino errado que eles tinham do judaísmo era tão forte, tão enraizado na mente deles, nas pressuposições, que ele só vai receber esse ensino de Deus ali, que
O reino de Deus é quando Cristo se assenta à destra de Deus. Isso você pode ver em Atos 2, quando ele recebe o Espírito Santo. É quando eles recebem o Espírito Santo ali, né? Quando eles recebem o poder de Deus e para testemunharem de Jesus, né? E nós estamos falando da plenitude do Espírito Santo. É ali que eles então mudam o seu pensamento judaico. A mesma coisa nós podemos falar sobre as luas de sangue, né? Porque a Escritura fala, né, que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas esses cataclismas celestiais, eles eram ditos por Deus, né, nas profecias, quando ele ia destruir uma nação. Você pode ler no Antigo Testamento, procure, né, quando Deus ele fala sobre por exemplo, os babilônios e outros povos. Você vai ver que ele começa a profetizar sobre cataclismas astronômicos, né? E esses cataclismas, eles dizem respeito ao quê? Eles dizem respeito a o que esse reino representava, né? Então os reinos iriam cair. Então é isso que ele está dizendo. Mesma coisa em Hebreus, né? Você vê em Hebreus, né, que nós, né, todas as coisas, né, vão ele diz ali, eu abalarei todas as coisas, em Hebreus, né, citando o Antigo Testamento. Então agora todas as coisas vão ser abaladas, o céu e a terra, né? Então Deus vai abalar as coisas no céu e também na terra, só para permanecer somente aquilo que é inabalável, ok? Aquilo que é inabalável permanece, o que é abalável cai. É isso que está em Hebreus. E o que seria então esse inabalável? Então ele vai falar em Hebreus, nós, né, agora recebemos um reino inabalável. Esse reino que nós recebemos de Deus, que é o reino espiritual, que fala sobre a graça, a justificação pela fé, né, perdão dos pecados, ele é um reino inabalável, que não pode ser abalado. É um reino sem ritos. Então aquilo que foi balançado, aquilo que caiu, né, ou seja, que foi abalado por Deus, pelo próprio Deus, foram os rituais, todas as leis cerimoniais, toda a religião judaica, as concepções fantasiosas humanas que não dizem respeito a nada sobre as realidades espirituais que nós recebemos através da morte, ressurreição e obediência de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que é contrário a esse evangelho de que Jesus morreu pelos nossos pecados, então nós estamos completamente perdoados, de que ele obedeceu completamente a Deus em nosso lugar, então nós estamos completamente isentos diante do tribunal de Deus, e que Jesus ressuscitou para que a gente fosse declarado justo diante de Deus. Isso é o que permanece, e toda a cultura, religião e pensamento judaizante, judaico, não vai prevalecer, porque Deus não vai dividir a glória dele com o homem. Deus vai receber toda a glória na nossa salvação e nas nossas obras. Então é somente Deus vai receber essa glória, somente Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, né? Independente do que o homem pense, deixe de pensar ou faça. Então você tem ali uma concepção errada, falha, que foi abalada por Deus, mas que ainda assim muitos cristãos, eles permanecem ali, querendo estar sob essas bases, né? Está sob um degrau inferior, que é o degrau da graça, né? O degrau inferior é o degrau da lei, no sentido de mérito, no sentido de justiça própria. Não que a lei seja ruim, mas no sentido de tentar se justificar pela lei, de tentar achar algo dentro de si que deixe ele qualificado diante de Deus, sendo que nós devemos nos examinar, mas nós nunca vamos estar qualificados diante de Deus. É por isso que a gente tem que sempre ser humilde. Então, irmãos, é isso que eu queria falar.